para o Brasil, saímos dessa parte cultural e agora a gente vai lá para o Congresso Nacional. Isso porque a semana ela tende a ser mais movimentada. CPMI do INSS tinha sessão marcada para essa segunda-feira, mas acabou cancelando. O presidente do colegiado, o senador Carlos Viana, informou que vai fazer um pronunciamento sobre o cancelamento ainda durante essa segunda-feira. Mas quem vai trazer todos os detalhes e bastidores sobre esse assunto é a nossa repórter Camila Xavier. Bom dia, Camila! Como é que estamos aí, CPMI do INSS chegando aí nos últimos dias dos seus trabalhos com sessão cancelada nessa segunda, né? Pois é, Marília, muito bom dia a você, bom dia a quem nos acompanha aqui no Acorda Metrópolis. Isso mesmo, essa sessão cancelada, começando cancelada a semana, né? A primeira sessão da semana, isso porque o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, ele que é relator do caso do INSS lá no Supremo Tribunal Federal, liberou o presidente da CONTAG, a Confederação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, o Aristides Veras dos Santos, de comparecer à CPMI. Ele desobrigou Aristides de comparecer e também ainda deu para ele o direito, caso ele comparecesse, de permanecer em silêncio. Então, por isso, a CPMI acabou sendo cancelada nesta segunda-feira e, como você falou, o presidente do colegiado, o Carlos Viana, vai se pronunciar ainda na manhã de hoje para falar sobre os próximos passos, sobre o que deve acontecer. E essa decisão de André Mendonça foi na mesma linha do que ele vinha já decidindo em relação a outros convocados na CPMI, isso porque ele concedeu a Aristides o direito de não se autoincriminar, já que a CONTAG é uma das investigadas nesse caso das fraudes do INSS, caso que foi revelado por uma série de reportagens do Metrópolis. Então, a semana começa dessa forma, Marília, mas, como você falou, a expectativa, pelo menos, é de uma semana agitada, isso porque uma série de depoimentos que seriam colhidos na semana passada acabaram sendo adiados e devem ser colhidos nesta semana. Por exemplo, na quarta-feira ficou marcado o depoimento da presidente da Crefisa e também mais conhecida, né, como a dirigente do Palmeiras, a Leila Pereira. Ela deve comparecer na quarta-feira lá na CPMI e outros depoimentos devem ser colhidos na quinta-feira, como o do CEO do Banco C6 Consignado, Arthur Ildefonso Broto Azevedo, e também da diretora de Tecnologia e Informação do INSS, a Lea Bressi Amorim. Esses dois depoimentos devem ser colhidos na quinta-feira, então, pelo menos a expectativa é de uma semana agitada. A gente aguarda esse pronunciamento do presidente da CPMI para falar como que deve ser. Inclusive, Marília, isso é motivado justamente pelo fim da CPMI, que está previsto para o dia 28, semana que vem, né? Então, na sexta-feira, o presidente da CPMI entrou com um mandado de segurança lá no Supremo Tribunal Federal, pedindo o adiamento desse fim da CPMI. Isso porque os parlamentares entendem que ainda se tem muito a investigar, eles ainda estão um pouco distantes de terminar esse trabalho, de encerrar, fazer esse relatório. Então, ele entrou com esse mandado de segurança, já que o presidente do Senado Federal, do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, ainda não se pronunciou em relação a isso, não deu uma resposta se adiaria ou não. Então, a gente aguarda aí os próximos passos e como que deve ser essa semana, se esses depoimentos vão ser mesmo de fato escolhidos ou não, né? Camila, só para a gente poder também só aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, porque muitas coisas aconteceram da semana passada para hoje, né, envolvendo aí a CPMI do INSS. Tivemos o pedido de prorrogação lá no Supremo Tribunal Federal, que foi protocolado pelos parlamentares que fazem parte do colegiado da CPMI do INSS, mas também temos a Sala Cofre, que agora tem os documentos ali voltados a Daniel Vorcaro, lá dentro do Senado Federal. Eu queria que você pudesse trazer para a gente, claro, por que a CPMI agora mira o Banco Master e não mais somente as questões envolvendo as fraudes do INSS? Contar pra gente também como é que está funcionando um pouquinho sobre essa sala cofre dentro do Senado Federal e a expectativa, né, dos parlamentares sobre essa possível prorrogação ou não. Lembrando que é um mandado de segurança, eles enviam lá para o Supremo Tribunal Federal, mas aí cabe ao presidente do Congresso fazer essa prorrogação. É isso, né, Camila?